Bem, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui mais uma quinta-feira, sempre às 20 horas, com o nosso programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre com essa figura maravilhosa que é Luciano Clay, pesquisador, historiador, presidente da Federação Espírita Cearense, e o mais importante para mim, que é meu amigão, né? Torcedor do Ferroviário. Meu amigo Clay, vamos iniciar levando o pensamento a Deus e a Jesus e agradecemos por estarmos aqui nessa semana tão bela. Semana que lembramos Francisco de Assis, lembramos o meio ambiente, a ecologia, lembramos do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que tem tudo a ver com essa visão ecológica que vamos trazer aqui na noite de hoje. Então, com gratidão a Deus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pai querido, tudo bom, meu amigo? Como é que você está aí no Ceará? Tudo bom? Em paz, querido, né? Nas pelejas, nas lutas, finalizando nesta semana, vou até ser redundante, finalmente, o livro do Dr. Bezerra de Menezes. Essa semana houve essas quedas já das redes sociais, mas eu estava dizendo ao Clay que eu e ele, a gente antes já burlou, desde o início a gente usa um e-mail, não é? A gente não tem dependência com as redes sociais, não é? Meu amigo, eu queria te fazer, Clay, antes da gente entrar no tema do episódio, uma pergunta a você, porque a questão do meio ambiente e da ecologia, não é? E o curso que eu escolhi fazer na vida tem até muito a ver com isso que eu fui puxar geografia aqui na UFPE. Então, meu amigo, tá muito modismo, né? A coisa do meio ambiente e da ecologia. E de forma panfletária, o pessoal usa muito a garota Greta Thunberg, né? Que eu tenho até uma restrição a usar crianças nessas publicidades. Mas como é que você vê esse modismo que campeia no mundo a respeito da ecologia? São circunstanciais, fazem parte do momento, esses clichês, mas que são passageiros, porque, na verdade, nós temos que ser conscientes, ou seja, temos essa consciência ecológica exatamente a partir dos nossos atos, das nossas ações cotidianas. E nem sempre é porque hoje em dia, às vezes, fica um tanto na moda você se dizer ecologista, quando na prática, como aliás assim somos todos nós seres humanos no nosso comportamento, que pregamos virtudes, o amor ao próximo, mas nos esquecemos que o próximo mais próximo é aquele que está conosco na ambiência familiar. Mas às vezes assim também, dizemos que temos consciência ecológica, mas às vezes um simples bombom, uma bala que você coloca na boca, de repente, sem que ninguém esteja olhando, você joga o papel do bombom, a embalagem, na rua. E assim, quando desperdiçamos água, quando desperdiçamos até energia. Então, tudo isso tem a ver com esse procedimento que, de fato, qualquer um pode se dizer, mas nem sempre nós o somos, mas você pode se tornar um ecologista ou uma pessoa com essa consciência ecológica nas suas ações práticas no dia a dia. Perfeito, meu amigo. Mas me diga uma coisa, o episódio nosso de hoje é Bezerra de Menezes, o ecologista, né? Cada semana a gente vê uma faceta extraordinária desse homem. Claro, de onde vem o interesse do Dr. Bezerra pelo meio ambiente? Bruno, sinceramente, eu creio que esse interesse do Dr. Bezerra de Menezes pela natureza, que lhe despertou essa consciência ecológica, embora a ecologia como ciência seja algo mais recente, mais contemporâneo, mas essa consciência ecológica, para que entendamos melhor, ela é tão antiga quanto o próprio homem, é exatamente essa nossa visão em relação à natureza e o respeito à mesma. Assim, cremos, sinceramente, que essa consciência, esse amor que Bezerra de Menezes devota à natureza, isso nós constatamos em todos os seus textos, em todos os seus escritos, nos seus romances mais tarde publicados, que são romances eminentemente ecológicos, que começou na sua infância. Lembremos que ele era, além de nordestino, ele era um menino do sertão.
um garoto que certamente num ambiente aprazível, na Vila do Frade, núcleo da freguesia do Riacho do Sangue, embora as preocupações, como todos nós ainda hoje, nordestinos, temos, em relação às secas inclementes, que ceifavam vidas de animais e de seres humanos, mas ele pôde ali desenvolver-se nos primórdios da sua existência, depois transfere-se com a família, as biografias registram, por perseguições de natureza política aos seus familiares, em 1842, para a aprazível localidade do Martins, na serra de mesmo nome, onde ele também vai ali guardar indelevelmente lembranças de um ambiente bucólico, de um ambiente profundamente ecológico, em que as pessoas, inclusive, viviam harmonicamente com a natureza e com o meio ambiente. Então, cremos, sinceramente, que essa sua infância feliz, como um homem do campo, como um sertanejo, como alguém que teve o ensejo, algo tão difícil para nós nos dias de hoje, em razão dessa vida robótica que levamos, em razão dessa vida, muitas vezes, em que ligamos no automático e não paramos para perceber a pujança, a beleza da vida. Quem vive no campo, quem tem essa sensibilidade franciscana, já que estamos no meio de Francisco de Assis, no meio de Allan Kardec, nós temos a possibilidade de perceber melhormente as belezas da própria vida. Como diz a poetisa Joana de Ângeles, também de alma franciscana, através de uma mensagem pela via mediúnica de Divaldo Pereira Franco, constante do livro Filho de Deus, há em cada criatura um recanto seguro para se falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Quando nós observamos o que Bezerra relata nos seus romances, as suas vivências na infância, na companhia de sua amorosa mãe, Dona Fabiana, do pai que lhe constituiu uma referência em termos de moralidade, nós percebemos que vem daí. Esse amor acendrado que ele devota à natureza, o respeito à vida em todas as suas manifestações, em todas as suas formas, em todas as suas nuances, e isso vai se refletir mais tarde nas suas lutas, sobretudo na corte imperial, no Rio de Janeiro. Meu amigo, foi um pioneiro, então, da ecologia no Brasil, né? Mas, Clay, como é a ação política de Bezerra, esse pioneirismo no meio ambiente, na sua efetividade? Há até um historiador, José Antônio de Pada, bastante conhecido atualmente, que trabalha essa temática da história da ecologia em nosso país já há bastante tempo. E ele já vem fazendo um trabalho no qual ele elenca alguns pioneiros, alguns vanguardistas, embora não conheça ainda a vida de Bezerra de Menezes. E ele ressalta a importância, por exemplo, do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, cientista, um homem também de uma grande sensibilidade, vamos usar a expressão ecológica, como um grande pioneiro em relação a essa proposta. Repetimos, a ecologia no 800, no século XVIII, ainda não existia como ciência organizada, sistematizada, como hoje nós temos. Mas essa consciência, esse desejo de preservar a vida em suas várias formas de manifestação, não só em relação à fauna, à flora, mas também em relação à própria natureza, aos minerais, à geologia em si, faz parte desse projeto. Então, nós vamos ter José Bonifácio, que tinha profundos conhecimentos de botânica, como também de geologia, entre outros tantos, e Bezerra de Menezes. É impressionante, e teremos a oportunidade de, numa outra live, falarmos a respeito dessa faceta do Dr. Bezerra de Menezes, Bruno. Ele era um homem de largos conhecimentos, ele era eclético, tinha conhecimento de várias ciências. Inclusive, ele fez parte de uma sociedade de aclimação, palavra que hoje nós poderíamos dizer, porque também
é correta a expressão, aclimatação, em que ele já propunha também vinculado, e você que é da área da geografia, conhece um pouco essas histórias, as tentativas no século XIX de trazer animais que não eram nativos ao Brasil para tentá-los adaptar. Algumas experiências lograram êxito, outras não. Nós temos muitas frutas aqui no Nordeste, como a manga, por exemplo, que é de origem indiana, e outras tantas mais que deram certo. Evidentemente, sendo feito isso com o devido cuidado. Mas o doutor Bezerra, portanto, já tinha esses conhecimentos e, nesse sentido, quando ele se torna político, já na vereança, nos anos 1860, essa sua consciência ecológica é perceptível em todos os momentos de sua ação. E depois, sobretudo, porque aí já tem uma atuação mais contundente, em razão do cargo como deputado-geral, que ele vai exercer em várias legislaturas, e aí já tem a possibilidade de sinalizar determinadas leis com esse escopo, sobretudo a partir de 1878, quando ele vivenciou uma experiência traumática no ano anterior, porque nordestino, como dissemos, para quem conhece a história, sobretudo nós que vivemos no Nordeste, entre 1877 e 1879, o Nordeste do Brasil, à época chamado de Norte, experimentou um dos mais trágicos momentos da história do nosso povo, da nossa gente, em face do surgimento, em 1877, de uma das mais hediondas secas de toda a história da região, a chamada Seca dos Dois Sete, de 1877, que, na verdade, perdurou de 1877 até 1879. Então, diferentemente dos dias de hoje, em que nós temos possibilidades, recursos, sobretudo nos grandes centros urbanos, ou de outras plagas de outras regiões, para se ensejar o socorro às vítimas da seca, naquela época, não. Muitas pessoas pereceram, e já naquele contexto, ele publicou, no dia 13 de maio de 1877, Bruno, uma obra eminentemente ecológica, embora o foco fosse alternativas plausíveis que ele dava para que se precavesse, se evitasse hecatombes terríveis como essa que acontecia no nosso Nordeste, como essa seca que ceifou a vida de milhares de pessoas e de animais. Ele propunha alternativas plausíveis para, inclusive, uma equilibração do próprio ambiente nordestino em relação àquilo que ele estudava no tocante à geografia, ao clima, em determinadas áreas da África, da Ásia, da própria Europa. Então, ele lança essa obra, objetivando dar soluções plausíveis, como dissemos, a respeito da problemática da seca, um opúsculo que foi publicado em seu tempo e que até hoje é motivo de estudos. E ali também nós constatamos o seu pioneirismo ecológico. E como deputado, por fim, nós encontramos vários de seus discursos, muitos deles até inflamados, em que ele, de maneira obstinada, ousada, profligava contra, por exemplo, a poluição, que é algo mais dos nossos dias, mas a poluição já das fábricas existentes à época, porque o Brasil vai ter o seu surto desenvolvimentista, vamos dizer, a sua revolução industrial, ao contrário da Inglaterra, que teve a sua 100 anos antes, Estados Unidos algumas décadas antes. O Brasil, por força das circunstâncias, do próprio desenvolvimento do nosso país, somente a partir da segunda metade do século XIX. E, evidentemente, como dizia o Roberto Carlos, numa canção bastante conhecida da nossa infância, meu querido, dos anos 1970, eu não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Nem sempre, às vezes, nós sabemos fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, o doutor Bezerra de Menezes, ele vai profligar, nós temos esse discurso, em 1878, quando ele retoma a cadeira no nosso Congresso da época, no Parlamento, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados Gerais, então ele vai profligar contra a poluição provocada por uma fábrica de fumo no Rio de Janeiro, cuja fuligem emanada pelas chaminés provocava determinados miasmas, expressão que ele utiliza, que inclusive provocava desconforto nas vias nasais, as pessoas aspiravam aquilo ali, e não era nem a fuligem dos automóveis dos nossos dias. De igual forma, ele sempre teve uma atenção em relação à fauna e à flora do Rio de Janeiro, sobretudo às florestas, e sempre morou
perto de florestas. Ele morava na Estrada Velha da Tijuca. No ano de riqueza, de prosperidade material, pelo qual ele passou, sabemos que ele tudo perdeu depois, mas sobretudo naquela fase de efervescência no campo empresarial, em que ele se dedicou especialmente às empresas ferroviárias, a construção da Estrada de Ferro Macaé a Campos, a Companhia Ferro Carril de São Cristóvão, que já tivemos oportunidade de falar num outro programa desta série, inaugurada por você. Nós constatamos que o Dr. Bezerra de Menezes ele tinha uma preocupação precípua com essa região da Tijuca, porque ali ele morou também, e era para ele uma região que muito tocava o seu coração. Ele morava na Estrada Velha da Tijuca, tinha uma chácara, adquirida, portanto, nesse período de abastança, de riqueza do ponto de vista material. Mais tarde ele teve de vender com muito pesar essa chácara. Nós temos até uma descrição de como é que ela era. Havia até uma cachoeira dentro dessa chácara. Isso aqui marcou muito a vida dele na infância, dos filhos, e também na desencarnação de alguns que aconteceram naquele ambiente. E ali ele vai lutar também pela preservação da mata da Tijuca, ou pela floresta da Tijuca, que já começava, devido à especulação imobiliária, àquele tempo, a ser destruída. Então, nós vamos ter o Dr. Bezerra de Menezes agindo assim. A preocupação também, porque ele vai testemunhar, como até hoje se vê no Rio de Janeiro, sobretudo no mês de janeiro, com as chuvas torrenciais que ali acontecem, sempre nesse período de virada de ano, na época já devido ao desmatamento em algumas regiões florestais, sobretudo nas montanhas, você que é geógrafo sabe disso, as raízes das plantas prendem o solo, evitando assim desmoronamentos. Então, quando vem a enxurrada, se você desmata, tira as plantas, isso é algo lógico que hoje a geografia, os botânicos explicam, a possibilidade de você ter um deslizamento de terra é muito grande. Então, ele já tinha essa percepção à época e sinalizava para o cuidado que nós deveríamos ter nesse projeto em relação às secas, para a construção de lagos artificiais, de açudes aqui no Nordeste, que hoje é fundamental ainda em nossos dias, para se, inclusive, harmonizar, como ele assim entendia, o meio ambiente, possibilitando até a mudança do mesmo para melhor. Meu amigo, como é importante esse mosaico, Luciano, dos programas que a gente viu há 15 dias atrás, o Bezerra, empresário. Aí você vê um homem empreendedor e a preocupação dele com as indústrias que produzem poluentes. Aí veja bem, apesar de ser um homem empreendedor, é impressionante, doutor Bezerra. Mas, meu amigo, aí vamos, o acaso da vida, que não há acaso no vocabulário do espírita, como Luciano Klein. Né? Luciano, a gente tratou, você sabe, foi até, a gente sempre, vamos falar sobre o quê essa semana? Aí veio o Bezerra, o ecologista. E quando a gente entra aqui conversando, aí vem, a gente está na semana, claro, do 3 de outubro, o programa, e a gente já viu isso, o Kardec brasileiro, porque no primeiro programa, o vínculo Bezerra-Kardec, mas, claro, Francisco de Assis, e até que você falasse a questão, o porquê do dia 4 de outubro, mas eu queria que você, a minha última pergunta, meu último questionamento, fizesse esse vínculo, Bezerra de Menezes, Pai Francisco Poverello, por favor. Ai, que maravilha, querido. E veja que a ideia do tema foi sua, não partiu nem de mim. Francisco, na verdade, nasceu no dia 26 de setembro de 1182 e desencarnou no dia 3 de outubro de 1226, com 44 anos. Embora tenha desencarnado no dia 3, a igreja celebra o seu dia no dia 4, que é o dia seguinte. E mais tarde, é algo recente dos nossos dias, ele foi apontado como símbolo, como referência à ecologia, pela vida que ele levou, o respeito à natureza, a forma sensível com que ele lidava com o semelhante, entendendo como semelhante não só o ser humano, mas todas as manifestações de vida, os seres animados ou mesmo os seres inanimados. Daí o episódio do lobo de Gubbio, ou de Gúbio, como alguns pronunciam, daí a sua interação constante com a natureza, a ponto de se referir à água como irmã água, ao sol como irmão sol,
a lua como irmã lua. Então, Francisco teve essa sensibilidade que demonstra a grandeza desse espírito. O fato é que, na virada do século passado para este, que sinalizou também o final do segundo e início do terceiro milênio, a célebre revista Times, norte-americana, fez uma enquete, uma pesquisa, com vários cientistas. Cientistas, alguns religiosos, filósofos, ateus, agnósticos, alguns eminentemente materialistas, monges budistas, e o mais surpreendente é que eles se reuniram para que esses envolvidos na pesquisa, na enquete, pudessem indicar um nome de um personagem da história universal, vivido no milênio que expirava, que terminava, o segundo milênio, que pudesse servir de paradigma, de referência, de símbolo, de exemplo. E a maioria sinalizou para Francisco de Assis, porque ele nos encanta. A vida de Francisco é comovente. E Bezerra de Menezes tinha, quando encarnado, e permanece ainda hoje na espiritualidade, a essência da alma franciscana. Amava tanto Francisco de Assis que pôs em um de seus filhos o nome de Francisco da Cruz. E é uma imagem muito interessante até hoje, é um quadro dos nossos irmãos da Igreja Católica, que mostra Francisco de Assis, embora não tenha sido contemporâneo de Jesus, como Francisco de Assis, tirando Jesus da cruz. Nós sabemos no movimento espírita, embora é uma área que sempre nós temos que lidar com muita cautela, que há a possibilidade, e até a afirmativa que é feita por alguns espíritos confiáveis, de que o psiquismo que animou no passado João Evangelista, o discípulo dileto do coração de Jesus, é o mesmo pobrezinho da Hungria. Então é interessante essa analogia. Mas o fato, querido, é que o Dr. Bezerra de Menezes tinha essa alma franciscana. Ele era simples no seu procedimento. Eu até mostrei a você, e nós vamos já passar para você uma fotografia que você já viu e já nos solicitou. Vai ser o primeiro, com autorização devida, a utilizar no seu programa essa fotografia inédita do Dr. Bezerra de Menezes. Esse meio fardão aí dessa imagem, só que essa imagem é de 1879, que você tem atrás. É o quadro que fez parte da ilustríssima Câmara Municipal da Corte, foi pintada por um português, e, na verdade, foi um oferecimento da comunidade portuguesa do Rio de Janeiro ao Dr. Bezerra de Menezes, pelo muito que ele fez aos portugueses no Brasil. Mas a fotografia que nós temos é a mesma farda que ele usa aí nos anos 1890. A farda já surrada, já desgastada pelo tempo, ele já não era mais vereador, porque essa farda era da ilustríssima Câmara Municipal. Os vereadores usavam esse fardão. Então, nós vemos que ele ali não tinha a menor vaidade, a roupa surrada, lembra muito até Chico Xavier, a despreocupação com a forma como ele se vestia. Então, de certa forma, essa simplicidade do Dr. Bezerra de Menezes nos encanta. Ademais, querido, é interessante observar, porque isso nós colocamos no nosso trabalho, que, do ponto de vista genealógico também, há uma outra ligação de Francisco, de Bezerra com Francisco de Assis, por tabela. Nós, a partir de uma informação que nos foi passada por um dos maiores genealogistas do Bezerra de Menezes, aqui do Ceará, o historiador Eduardo de Castro Bezerra, que, aliás, é sobrinho trineto do Dr. Bezerra de Menezes, ele é trineto do irmão mais velho do Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Soares, tem vários trabalhos publicados, e ele, a partir de pesquisas feitas em Portugal, sobretudo na Torre do Tombo, ele trouxe para nós uma revelação contundente, tudo devidamente bem fundamentado, mostrando o vínculo genealógico do nosso Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, dos Becerra, que era a expressão como era utilizada na Idade Média para se referir a Bezerra, com os Bulhões. E aí ele constata que o doutor Bezerra de Menezes e os seus familiares, lá, como dizia o Odorico Paraguaçu, personagem do Bem-Amado, no Patrás-Mente da história, lá da Idade Média, ele é descendente de Joana de Bulhões, simplesmente a irmã de Fernão, ou Fernando de Bulhões, que deixaria o hábito agostiniano para, optando pelo hábito surrado dos franciscanos, seguir os passos do pobrezinho de Assis. Fernando de Bulhões, para quem conhece a geografia, a vida do santo, sabe que foi o grande taumaturgo de Pádua, Santo Antônio de Pádua. Depois de Francisco,
o franciscano mais popular e muito conhecido aqui no nosso Brasil, sobretudo pela tradição popular da nossa gente, de cultura católica, que diz que é o santo casamenteiro. Então, há um vínculo genealógico de Bezerra de Menezes com Antônio de Pádua, que, na verdade, era de Lisboa. Ele falava português como nós, embora o português castiço, o português antigo, o português da época. Então, até nesse aspecto também, nós temos aí, genealogicamente falando, essa vinculação de Bezerra com Francisco de Assis, porque Antônio de Pádua, nome que ele adotaria, Pádua porque foi a cidade na Itália onde ele desencarnou, ele era de Lisboa, daí a questão do vínculo genealógico, ele amou profundamente de tal forma os ideais franciscanos que deixou o hábito agostiniano, que ele propôs toda uma reflexão a respeito da vida na perspectiva do grande bispo de Hipona, aliás, mais tarde, um dos integrantes da equipe do Consolador Prometido, Aurélio Agostinho, Santo Agostinho, para aderir à proposta de humildade, de valorização da vida e, sobretudo, o respeito à natureza de Francisco de Assis. Então, esse vínculo que podemos fazer de forma improvisada a partir da inspiração à resposta que damos agora à questão que você nos faz, nós diríamos para vocês que tem tudo a ver. Os dois têm uma ligação profunda e eu diria até eterna, porque Francisco de Assis é, na nossa opinião, como dissemos, o maior símile, o maior imitador da vida de Jesus na Terra. Meu amigo, santa inspiração na sua resposta, Luciano. Bem, a gente está tratando aqui da historiografia do espiritismo no Brasil, mas quando se fala de Bezerra, isso extravasa também para a história universal, né? Então veja quantos links, que noite, Luciano, né? E, ainda bem, hoje a prece final tem que ser com o Luciano Klein, né? Para a gente saudar essa semana da ecologia, do meio ambiente, de Francisco de Assis e do nosso querido amigo de sempre, doutor Bezerra de Menezes. Vamos lá, Klein, orar. Amigo Jesus, agradecidos te somos pela oportunidade concedida de podermos, através dos recursos da tecnologia contemporânea, promovermos essa interação fraterna. Mais que dois, aqui estamos, sintonizados com a tua mensagem de renovação, de esperança, de alegria e de vida. Nesta semana, Senhor, em que o mundo cristão evoca a lembrança do teu fiel servidor, Francisco de Assis, permite que possamos, em nos inspirando no seu exemplo de vida, seguirmos como, aliás, ele próprio nos disse, em uma exortação muito precisa, para que assim, de forma prática, em vencendo as nossas más inclinações, superando os nossos próprios limites, nos tornarmos verdadeiramente homens de bem. Disse ele, se as palavras convencem, são os exemplos que arrastam. Exemplo que ele nos legou, exemplo que os seus admiradores e fiéis seguidores, como Bezerra de Menezes, tão bem demonstraram em sua passagem na Terra. Sê com ele sempre, Senhor, e sê com todos nós, agora, hoje e por toda a eternidade. Bem, meus queridos irmãos, então, espero que vocês tenham gostado dessa noite. Eu saio daqui profundamente emocionado e nunca foi tão importante encerrar uma noite como essa, Luciano. Paz e bem, que Paz Jesus amanheça em nossos corações. Salve Francisco de Assis. Salve. Viva Francisco de Assis, viva Jesus, viva Bezerra. Beijão, querido. Outro, meu irmão. Até para a semana, Cláudio.